Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, espero que tudo esteja bem aí com vocês do futuro, porque eu estou gravando esse vídeo no início de janeiro. Vocês estarão vendo aí pela metade de março, então espero que essa altura do campeonato a gente já consiga aí ter vacinado alguém nesse país, né? Apesar de a gente ter um lixo na presidência da república, a gente tem assim... Gente, até é absurdo a gente pensar que a gente tem esse merda na presidência do Brasil. Mas enfim, vamos falar de coisas boas, vamos falar de coisas interessantes. Vamos falar então sobre o incrível Pachinko, da Min Jin Lee, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Aliás, gente, vou falar pra vocês, tudo que eu peguei recentemente da Intrínseca pra ler foi muito bom. Eu li o A Cachorra, que se tornou, assim, um dos favoritaços do ano. Sério, gente, esse livro, A Cachorra, se vocês não leram, vai ter vídeo aqui no canal, vocês já vão ter visto, né, porque esse vídeo vai sair antes do Pachinko. Enfim, leiam aquele livro que é fenomenal, um livro colombiano. E, aliás, eu acho que a Intrínseca deveria apostar mais em autores de outras nacionalidades sem serem americanos. Porque os livros de outras nacionalidades que eles publicam, como a Mariana Henriques, lá da Argentina, o A Cachorra, da Colômbia, esse daqui coreano, são muito bem escolhidos e são muito bons. Eu sei que a Intrínseca tem uma pegada mais diferente, assim, e eu adoro os títulos que eles publicam, tá? É muito difícil ter algum livro da Intrínseca que eu não curta tanto, que eu não goste tanto. Tudo que eu pego deles pra ler sempre é muito bem escolhido, assim, e enfim, eu acho que eles deveriam apostar um pouco mais em literatura de outras línguas, apesar de esse livro aqui ter sido publicado pela primeira vez em inglês, tá? Mas ele é considerado literatura coreana. A Min Jin Lee é coreana e ele está aqui catalogado como ficção coreana. Enfim, gente, vamos conversar então sobre este livraço aqui. Deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre o que é que se trata o Pachinko. Aqui no Pachinko a gente vai então acompanhar a saga de uma família. A gente vai acompanhar 4 gerações de uma família, todos os desdobramentos na vida dessa família, que se inicia então ali com a Sunja, né? A gente vai conhecer um pouco da história de vida dos pais da Sunja e dos pais da Sunja. E esse livro vai se desenrolar a partir da história da Sunja e dos seus filhos. Mas existe um grande porém aqui nessa história, gente, porque aqui no Pachinko nada falta. É aquele tipo de livro em que tudo é muito fechadinho, tudo é muito redondo e tudo é muito bem construído. Porque quando a gente inicia o livro acompanhando então um pouco da história do pai da Sunja, né, que eu até me esqueci o nome dele porque tanta água rolou nesse livro que vocês não fazem ideia. É um calhamacinho, ele tem 500 páginas e assim, muita coisa acontece nele, então até me esqueci do nome do pai da Sunja. E a gente vai acompanhar então um pouquinho da história desse pai, a história um pouquinho da família desse pai, e vai acompanhar também um pouquinho da história do casamento dele com a Kim Joo-in, que é a mãe da Sunja. E, gente, é uma coisa que é muito interessante nesse livro é porque quando você inicia ele, você pensa que a história então vai ser focada nesse relacionamento ali do pai com a Sunja, da mãe com a Sunja e tudo mais, sendo que as coisas vão acontecendo aqui no livro, que esse livro aqui é muito mais do que simplesmente a história da família da Sunja. Esse livro aqui vai contar por meio desses personagens que vão se revelando a partir da Sunja e dos filhos dela, que é o Mosasu e o Noah. A gente vai então acompanhar um grande apanhado da história da Coreia no século XX, e não só da Coreia, mas também do Japão. E vão acontecer diversas coisas aqui para que essa história vá também se passar ali boa parte no Japão. E assim, gente, olha, este livro aqui é aquele tipo de livro que já nasce como um clássico, porque é um livro muito completo, como eu falei pra vocês, é um livro muito fechadinho. Todos os personagens que aparecem aqui nessa história são muito bem construídos, são muito bem desenvolvidos, todas as tramas são muito bem desenvolvidas e são muito bem costuradas pela Min Jin Lee. A Min Jin Lee, ela tem um dom que é impressionante, assim, é impressionante mesmo, porque, cara, é difícil você montar uma trama com tantos personagens e todos esses personagens terem uma certa ligação e tá tudo muito bem costurado. São raros os autores que conseguem fazer isso com maestria. Recentemente eu li também Os Viajantes, da Regina Porter, que também tem uma gama de personagens que também vai falar sobre família e de que tudo é muito bem costurado. Então assim, se você gosta de livros sobre famílias, se você gosta de livros que vão ser grandes sagas ali dentro da história de uma família e dentro de um país também, esse livro aqui é pra você. E assim, gente, o Pachinko, ele me lembrou muito livros como, por exemplo, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um dos meus livros favoritos da vida, que é uma grande saga familiar e que a gente também vai adentrar ali na história de um país, que no caso os Estados Unidos. Me lembrou também o A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que também é essa coisa de uma grande saga familiar, então a gente vai acompanhar diversos personagens ali de uma família, diversas tramas interligadas e tudo mais. Mas eu vou falar pra vocês de que, ao contrário do As Vinhas da Ira e do A Casa dos Espíritos, que são dois livros que eu
adoro, que eu acho incríveis, o Pachinko, ele tem uma coisinha a mais, que é uma coisa proporcionada pela escrita da Mindy Lee, que a gente não só vai acompanhar os personagens dessa família, mas também diversas outras pessoas que fazem parte ali daquele léxico, né, daqueles núcleos, né, então a gente vai acompanhar um pouco da história dos amigos do filho da Sunja, vai acompanhar então a história das pessoas que vão passando ali pela vida dessa família, né, e que isso, gente, pra mim foi muito impressionante e foi muito impactante, porque é tudo muito bem construído, não tem ponta solta, sabe, e é tudo muito bem encaixado, muito bem colocado no livro, e assim, é isso, esse desenvolvimento tão rico torna esse livro assim uma coisa espetacular e uma coisa que merece ser lida, sabe? Além de tudo isso, além de toda essa construção, além de todo esse desenvolvimento de personagens, de tramas e tudo mais, a Mindy Lee, ela faz um panorama histórico da Coreia e do Japão no século XX fenomenal, assim, gente. É incrível, e eu fiquei me perguntando por que a gente não tem acesso à história de países orientais, como a Coreia, como o Japão, como diversos outros países orientais. A gente não estuda na escola, a gente, eu vou falar pra vocês, até mesmo na faculdade de história, a gente não vê, sabe? A gente não vê história do Japão no século XX, a gente não vê história da Coreia no século XX. Eu nunca tive uma aula sobre Guerra da Coreia, por exemplo. Então, assim, que além de contar uma história com H minúsculo, ele vai te contar a história com H maiúsculo, e é impressionante a forma como a Mindy Lee injeta a história com H maiúsculo nesse livro. Assim, é um livro, gente, que é pra ser apreciado, é um livro que você aprende muita coisa com ele e de que você fica maravilhado com essa trama, com essa história, com esses personagens. E assim, é um livro muito bonito, é um livro que tem muito sofrimento, tá? Vou logo avisando pra vocês que tem muito sofrimento, não é uma história de flores, não é uma história de, ah, meu Deus, famílias perfeitas, nada disso, tá bem longe de ser, mas é um livro muito bonito à sua maneira, sabe? É um livro muito deslumbrante, muito cativante, assim, os personagens são muito cativantes, as histórias desses personagens são muito cativantes, e assim, eu acho que ele é um grande monumento, sabe, é um grande monumento, tanto é que aqui atrás, gente, vocês podem ver que tá escrito assim: vívido e envolvente, Pachinko é um grande tributo às pessoas que a história parece querer apagar, né, foi uma resenha do Guardian que fizeram isso, e eu concordo plenamente com isso, que assim, é um monumento a diversas vidas que foram apagadas pela história, né, a gente vai aprender aqui muita coisa sobre Japão, sobre Coreia. Aliás, eu fiquei muito impressionado com uma coisa da história do Japão e da cultura japonesa no geral, é do preconceito que eles têm contra os coreanos, né? Hoje, aparentemente, isso é uma coisa que mudou muito, mas ao longo do século XX isso foi uma coisa muito forte. Aliás, esse preconceito é uma coisa muito presente aqui nesse livro. E, enfim, gente, é um livro muito interessante. E esse livro, além de ser uma grande obra-prima nesses aspectos que eu falei, ele tem um ritmo de leitura muito ágil, muito fluido. A Mindy Lee consegue segurar a sua atenção, tanto é que você passa as páginas voando. Teve um momento que eu quis dar uma pausa assim na leitura, quis ir lendo mais devagar, porque eu não queria que acabasse de tão bom que tava. E assim, esse livro aqui também quero deixar bem claro pra vocês de que é um belo novelão, a gente vai ter diversas tramas, a gente vai ter tudo que uma boa novela tem, mas assim, tudo muito bem contado, tudo muito bem construído, tudo muito bem apresentado, tá? E assim, quando eu falo que ele é um novelão, isso não é um comentário pejorativo, tá, gente? É um comentário positivo, porque nada melhor do que acompanhar uma boa novela, né? Nada melhor do que acompanhar uma boa história e de que, tipo assim, ser um livro completo, é um livro muito completo, é um livro que eu tô muito feliz de estar trazendo aqui pra vocês, porque assim, essa é uma daquelas leituras imperdíveis, gente, imperdíveis mesmo, é uma leitura que vale a pena, é uma leitura que te engrandece como leitor, que te enriquece também como leitor. Então assim, fico muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês este livro fantástico, tá? Não se assustem com as 500 páginas, eu prometo pra vocês que vai ter uma hora que vocês vão querer que não acabe, tá? Então vão querer que o livro seja maior. Então assim, gente, eu tô muito impressionado com essa leitura, eu tô muito feliz de tê-la feito e tô muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Espero muito que vocês se sintam interessados em ler este livro, porque é uma leitura imperdível, mesmo. A Intrínseca acertou demais com esse livro, acertou muito. E espero que esse livro faça sucesso aqui, né? Ele vendeu bastante no Natal, eu tava indicando já antes mesmo de ler, porque eu sabia que ia ser uma baita história.
E, enfim, gente, olha, fica aqui a dica do Pachinko e Intrínseca, por favor, se alguém da Intrínseca estiver vendo esse vídeo, por favor, tragam mais autores coreanos aqui no Brasil. A gente precisa, assim, porque os autores coreanos, cara, não tem nenhum livro coreano que eu tenha lido que tenha sido ruim. Na verdade, não tem nenhuma história coreana que eu tive contato que foi ruim. Todas as histórias coreanas que eu tive contato, seja no cinema, seja em livros, sempre foram excelentes. Os coreanos sabem contar a história como ninguém, gente. E esse livro aqui prova isso muito bem. E é isso, olha. Fica aqui a dica, livraço, livro que vai te transportar para uma outra realidade e que vai te fazer ver o mundo com outros olhos, que vai te fazer ver pontos importantes para a história do mundo no século XX por uma outra maneira, por um outro olhar, pela visão de um outro povo que a gente não está acostumado a ver e que a gente deveria ver, tá? E assim, gente, esse livro é uma bela obra-prima mesmo. Eu vou ficando por aqui porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, eu quero deixar vocês curiosos para lerem, tá? Leiam Pachinko. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês darem um conferidinho. Antes de comprar o livro, sempre leiam o primeiro capítulo para vocês sentirem se vocês vão gostar ou não, mas eu prometo para vocês que o primeiro capítulo do Pachinko já vai te conquistar e você não vai querer saber de outra coisa, você não vai querer largar este livro. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Só lembrando que caso você tenha ficado com interesse, né, e caso você vá comprar o Pachinko, se você for comprar pela Amazon, não se esqueça de comprar com o meu link, que você vai estar ajudando bastante aqui o canal, vai estar ajudando a produzir mais conteúdo, tudo mais, todas essas coisas, né? Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque realmente vai estar ajudando mesmo. E, enfim, né, sempre lembrando que também você pode encontrar esse livro na livraria mais próxima da sua casa, tá? Então, se você tiver condições, né, se você quiser dar um passeio, por exemplo, sair para desanuviar a mente, vai numa livraria, caso você fique interessado, dá uma cheirada no Pachinko, dá uma lidinha nele, ali no início dele, e compra também na sua livraria de preferência, tá? Porque a gente precisa ajudar a deixar esses locais abertos também. Eu sei que a Amazon tem aqueles preços maravilhosos e irresistíveis, mas caso você tenha condição de pagar o preço de capa, sempre dê preferência à livraria física, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Só lembrando que caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de dar aquele likezinho, e caso você já tenha lido o Pachinko, comenta aqui embaixo o que é que você achou, o que é que você achou dessa história magnífica, né? Se você gostou, se você não gostou, enfim. E caso você queira ler, fala aí quais são suas expectativas, vamos trocar uma ideia sobre o Pachinko, porque esse livro aqui rende muito pano pra manga, tá bom? É isso, gente, olha, um beijo e até o próximo vídeo.